Nenhuma palavra é suficiente, nenhuma lógica pode esclarecer e nenhum conhecimento oferece uma explicação clara. Essa é a natureza de muitos eventos estranhos e misteriosos que têm atormentado nosso mundo por décadas e até séculos, deixando-nos questionando a própria essência da nossa compreensão. Número 10. Apresentando-nos uma das auras mais ameaçadoras está o silêncio do mar. Mistérios nadam em suas profundezas e flutuam em sua superfície, alguns dos quais não sabemos absolutamente nada. Está na própria natureza do oceano conter e apenas sussurrar suas maravilhas nas praias, deixando os observadores imaginando quais segredos ele guarda e que enigmas sinistros espreitam em seu interior. Ao longo dos séculos, muita coisa aconteceu lá fora. No Grande Azul, nada. Parece que há mais enigmas ocorrendo nessa vasta região do que em terra firme. Aviões desaparecem acima de suas águas, pessoas somem de seus barcos, navios somem de vista e criaturas estranhas dominam as profundezas. Repetidamente, ouvimos histórias assustadoras de embarcações sumidas nas águas. O Titanic é um dos casos mais conhecidos, seguido pelo Mary Celeste, o Carol A. Deering e o infame incidente do United States Ship Cyclops. Diversos desses casos foram investigados, permitindo que pesquisadores atuais concluíssem o que ocorreu nesses eventos. Mas a história do Arata ainda permanece viva. A embarcação, um navio de passageiros moderno, foi construída em Glasgow. Ela foi criada com um único propósito: transportar pessoas de um ponto a outro, especificamente entre o Reino Unido e a Austrália. Sua estrutura foi feita intencionalmente resistente, uma durabilidade que inesperadamente suportaria as condições adversas dos mares implacáveis. Mas como alguém pode se preparar para tais condições quando nem tudo se sabe sobre o mar? Talvez essa falta de atenção leve ao mistério implacável do Arata. Segundo o capitão original que o comandou nas viagens de teste, era instável e difícil de manobrar. No trajeto da Austrália para a Europa, a embarcação pararia em Durban, África do Sul, antes de seguir para a Cidade do Cabo. Ela chegaria ao seu primeiro destino em 24 de julho de 1909, atracando na costa com 211 passageiros. 2 dias depois, partiu de novo para a próxima etapa da jornada. Ninguém sabia disso na época. Mas essa partida seria o início de um dos mistérios marítimos mais duradouros que continua sem explicação até hoje. Inicialmente, a viagem ia bem até a manhã do dia 27, por volta das 4h, quando o capitão do Clan McIntyre, navio a vapor da Clan Line, avistou o Arata. O navio a vapor era mais rápido e conseguiu alcançar o Clan McIntyre. Uma troca de informações os recolocaria em seu caminho por volta das 9h30. O Aratal havia desaparecido no horizonte, onde as condições climáticas supostamente jogariam a seu favor. Nas próximas 24 horas, um furacão se formou, com as condições climáticas se deteriorando rapidamente. O mar ficou perigosamente agitado. Segundo o capitão do navio cargueiro que passava, foi o pior que presenciou em 13 anos de carreira. A troca de informações não foi o último avistamento da embarcação amaldiçoada. No dia do desaparecimento do Arata, outro navio, o Harlow, viu um vapor com fumaça excessiva, possivelmente sinalizando incêndio. À noite, Harlow viu as luzes de navegação da embarcação se aproximando. Então, 2 clarões intensos de luz cegaram momentaneamente as testemunhas e o Arata desapareceu. Mais tarde naquela noite, um navio da Union Castle, o Guelph, trocou sinais de lâmpada com a embarcação, identificando as 3 últimas letras do seu nome, TAAG. O Aratal deveria chegar até 29 de julho, mas nunca apareceu. O desaparecimento foi alarmante pelo grande número de pessoas a bordo e por sua fama de ser o Titanic australiano, considerado insubmergível. A primeira busca, iniciada pelo rebocador T.E. Fuller em 1º de agosto, foi abandonada devido ao mau tempo. Depois, os cruzadores His Majesty's Ship Forte e His Majesty's Ship Pandora também foram enviados, mas suas buscas não tiveram sucesso.
O último esforço naquele ano foi feito em setembro pelo navio cargueiro Sabine, equipado com refletores, mas ele voltou de mãos vazias. Levaram décadas até tentarem encontrar o Arata novamente. Várias vezes, exploradores acreditaram erroneamente que o haviam encontrado, mas acabaram descobrindo outros navios desaparecidos há muito tempo. O mistério do Arata continua a intrigar, deixando para trás perguntas assustadoras e sem resposta. Número 9. O mundo da arte abriga mistérios profundos, muitas vezes ligados ao desaparecimento e reaparecimento de obras-primas. Um exemplo marcante é Michelangelo Marisi da Caravaggio, cuja morte estranha e obras desaparecidas continuam sendo pontos de intriga. Caravaggio, um dos principais pintores italianos dos séculos XVI e XVI. Primeiro destacava-se por obras inquietantes, realistas e religiosas. Um passado traumático, incluindo a perda de todos os membros masculinos da família para a peste, teria contribuído para seu temperamento indomável. A fama duradoura de Caravaggio pode explicar o desaparecimento de várias de suas obras-primas. O exemplo mais famoso é a Natividade com São Francisco e São Lourenço, roubada do Oratório de São Lourenço, em Palermo, em 1969. Ela ainda está desaparecida. Já Judite decapitando Holofernes, sumida desde o século XVII, foi encontrada em um sótão na França em 2014. Obras como Ex Homo e Maria Madalena, em êxtase, eram conhecidas só por cópias, até que o original foi descoberto. Ex Homo na Espanha em 2021 e Maria Madalena em êxtase em uma coleção particular em 2014. A coroação de espinhos, avaliada em 150 milhões de euros, também ressurgiu em Madrid após ter ficado perdida por séculos. Nem todas as peças sumidas ficam perdidas. São Jerônimo. Escrevendo, foi roubado da Catedral de São João, em Malta, em 1984, mas recuperado em 1986, após negociações da polícia com os ladrões. Esses mistérios sobre obras de arte podem estar ligados ao desaparecimento do artista em julho de 1610, quando estava em Porto. A ausência de Erco Caravaggio preocupou a comunidade, gerando especulações sobre ele. Fugindo de inimigos devido a conflitos, rivalidades e disputas com a igreja por suas pinturas, até um acidente fatal ou confronto. A verdade sobre seu desaparecimento e os sumiços e reaparecimentos de sua arte continuam se aprofundando. O enigma. Número 8. A praga da dança de 1518 é um dos mistérios mais conhecidos. De acordo com relatos históricos, foi nesse ano que algo estranho se espalhou pelas ruas de Estrasburgo, França. Tudo começou com uma mulher em julho e até o fim do mês, cerca de 400 pessoas foram afetadas. A praga não era nada horrível, o único sintoma era dançar. Os afetados dançavam sem controle e não conseguiam parar, chegando à exaustão, exposição e, por vezes, morte. Embora a praga da dança de 1518 seja a mais conhecida e pareça ser a menção mais antiga, epidemias desse tipo já haviam sido registradas antes disso. Na verdade, uma dessas pragas misteriosas data de tão longe quanto o ano de 1021. Supostamente, essa foi a primeira praga da dança a atingir a Europa. Foi nesse ano, em uma cidade alemã, que a mania começou. Era véspera de Natal na pequena vila, quando, de acordo com as crônicas, 18 pessoas de repente se reuniram do lado de fora da igreja. As ações deles depois causaram preocupação. Eles dançaram de forma errática, como se uma força invisível os tivesse possuído, transformando-os em marionetes. O som de palmas e cantos ecoava pela cidade à noite, atraindo a atenção da missa dentro da igreja. O grupo aparentemente não sabia do evento na igreja, mas os padres locais ainda não tinham notado isso. Frustrado com o que considerou uma falta de respeito, ele amaldiçoou o grupo a dançar por um ano e disse que faziam a dança do pecado, originando o nome Dança do Pecado de Colbeck.
Até o Natal seguinte, a vila continuou a experimentar esses surtos bizarros de alegria indesejada e incontrolável. A praga se espalhou entre as pessoas. No Natal de 1022, houve uma cessação final. Até então, a dança havia deixado muitos em estado de exaustão. Eles caíam onde estavam, alguns entrando em sono profundo e outros nunca mais acordando. A partir de então, mais eventos como esse continuariam a assombrar aquela época. O mais assustador sobre eles é que, até hoje, não sabemos o que os causou. Foram apresentadas apenas teorias, como psicose coletiva, envenenamento por ergot e entidades sobrenaturais. A verdade continua a nos escapar. Número 7. O rádio é uma fonte aparentemente normal de entretenimento, um sistema onde músicas podem ser tocadas de um local onde programas de entrevistas podem funcionar e um meio de transmissão de notícias. À primeira vista, parece algo comum e direto. Mas por trás da estática em Homs, existe um mundo de mistério inquietante. Desde o surgimento do rádio no século XIX, estranhos enigmas assombram as ondas eletromagnéticas, intrigando amadores, especialistas e entusiastas. Um desses enigmas são as estações de números em ondas curtas, que transmitem sinais e mensagens inexplicáveis pelo sistema. Essas mensagens costumam ser criptografadas com códigos ou linguagens secretas. Qualquer pessoa pode sintonizar qualquer transmissão a qualquer momento, apenas girando um botão. Fazer isso pode levar os ouvintes a um buraco de coelho do qual eles prefeririam se desligar. Esse seria o caso em 17 de novembro de 2012, quando um sinal estranho pôde ser captado por pessoas aleatórias em toda a América. As mensagens vieram em um conjunto de 6, em uma voz estranha e distorcida, ao longo de 2 dias. A pessoa que falava era uma mulher espanhola que não ofereceu nenhuma introdução à sua mensagem estranha. Elas vieram de uma estação de números de ondas curtas, AGM-01, originária de Cuba. Começou às 16 e terminou no dia seguinte às 10 AM. Cada programação de 1 hora incluía 2 exibições, uma na hora cheia e outra na meia hora. Entre elas, um momento ominoso de silêncio, quebrado por distorção e estática. A transmissão imediatamente atraiu entusiastas que se apressaram para descobrir o que a voz estava dizendo e para quem era destinada. Eles só conseguiram identificar um fragmento de informação. As mensagens em ondas curtas vieram de Cuba, mesmo local da Rádio Havana, e a voz foi gerada pelo Windows XP. Além disso, a mensagem de ondas curtas continuaria sendo um mistério fascinante. Mistérios das ondas curtas são antigos e tiveram um papel importante na comunicação durante guerras. O envio de mensagens secretas parece ser mais um resquício da Guerra Fria, nascido em uma época em que a espionagem era uma prática comum. Então, por que mensagens secretas cubanas estavam sendo transmitidas? Em 2012, uma época em que a internet permitia sinais de inteligência mais privados e métodos seguros de enviar informações para partes específicas. O rádio de ondas curtas não fazia sentido naquele momento. Não era tanto a existência aleatória do sinal HM-01, que preocupava muitos, é claro, mas sim quais eram suas intenções e o que estavam dizendo. Entusiastas passaram a sugerir que os surtos de mensagens criptografadas tinham origem sinistra, possivelmente de algum serviço de inteligência clandestino, transmitindo um assunto ameaçador. Em outubro de 2022, a estação finalmente saiu do ar após um blackout elétrico causado pelo furacão Ian. No ano seguinte, HM-01 saiu do ar novamente por razões desconhecidas, antes de voltar a ficar ativa e permanecer assim, permitindo que esse mistério continue. Número 6. Sociedades secretas, as organizações que nunca deixam de cativar. Elas deixaram mistério e conspiração por onde passaram, e depois desapareceram tão rápido e estranhamente quanto surgiram. O sigilo delas é preocupante. Que assunto sinistro estaria além das portas fechadas? Entre as primeiras dessas organizações que abriram caminho para suas sucessoras estava a Ordem Rosa Cruz, uma irmandade com vários grupos espalhados pelo mundo.
alegando ter sabedoria esotérica transmitida desde os tempos antigos. As origens dos ensinamentos foram descritas em livros publicados anonimamente, sugerindo que a sociedade surgiu já em 1614, onde era conhecida como a Ordem da Rosa Cruz. Os ensinamentos que combinavam misticismo e alquimia tornavam o grupo influente e temido. A antiga Ordem Mística da Rosa Cruz capturou a imaginação do público, tornando-se uma das sociedades secretas mais conhecidas da época. Embora fossem discretos, em 1623 as coisas com os Rosacruzes ficaram subitamente estranhas. Naquele ano, em Paris, começaram a aparecer sinais ameaçadores. Eles anunciavam a chegada ominosa dos irmãos da Rosa Cruz. A placa diz: "Nós, deputados do Colégio Principal dos Irmãos da Rosa Cruz, tornamo-nos visíveis e invisíveis. Permaneça nessa cidade, pela graça do Altíssimo, para quem voltamos os corações dos justos." Outras placas sugeriam que eles estavam ali para mostrar e ensinar sem o uso de livros e como buscavam tirar o homem de seus caminhos errôneos. A notícia se espalhou rapidamente pela cidade e, eventualmente, um estranho boato começou a circular entre os vizinhos. Havia supostamente 36 agentes atuando pela sociedade secreta. Eles teriam jurado condenar o cristianismo. Em troca, receberiam o poder de teletransportar riquezas e se misturar em qualquer lugar, a qualquer momento. O medo se espalhou pela cidade e a preocupação cresceu com a sua ameaça iminente. O susto ocorreu quando Paris iniciava sua caça às bruxas, colocando os Rosacruzes no foco da perseguição. O medo também não era totalmente sem razão. Rumores da Alemanha indicavam que a Irmandade também circulava por seus bairros. A ideia de que essa presença invisível havia chegado a Paris parecia ainda mais provável por causa disso. Não se sabe ao certo se os irmãos da Rosa Cruz realmente entraram na cidade ou não. Alguns poucos indivíduos temerosos, após ouvirem boatos de vizinhos germânicos, tentaram alertar as massas. Estudiosos sugeriram que tudo era uma farsa criada para espalhar deliberadamente uma sensação e alimentar uma mania em crescimento. Número 5. Dr. E. A. Wallace Budge foi curador do Museu Britânico, em Londres, especializado em antiguidades egípcias e assírias. Seus esforços resultaram em uma coleção de grandes quantidades de tábuas cuneiformes, papiros e manuscritos gregos, árabes, cópticos, etíopes e assírios. Budge fez inúmeras viagens à Mesopotâmia e ao Sudão, onde realizou várias escavações arqueológicas, expandindo seu portfólio. Mais tarde, Budge publicaria vários tipos de livros sobre os efeitos da tradução de textos antigos em livros, com foco no campo da arqueologia. Em 1920, Budge seria nomeado cavaleiro. Antes de conquistar essas grandes realizações, o grande curador precisaria primeiro ser estudante. Budge, obviamente, não nasceu sabendo e precisou cursar a faculdade. Compareça a seminários e visite a biblioteca pública para desvendar os segredos do Egito e das línguas antigas. Enquanto estudava na Universidade de Cambridge, na Inglaterra, ele pôde liderar uma expedição notável. O Dr. John Peel, do Christ College, foi um dos que lhe deu essa chance. Ele disse ao estudante que, se fosse avaliado em assírio, poderia assumir essa responsabilidade. Os fundos de Budge eram insuficientes, mas ele queria muito essa oportunidade. Ele receberia esse presente se passasse no exame, que testava suas habilidades na antiga língua assíria. Um professor de Oxford prepararia as provas, 4 no total, logo após as datas dos exames serem definidas. Era a noite anterior ao exame de Budge quando algo realmente bizarro aconteceu. Naquela noite, enquanto adormecia, ele começou a sonhar. Na fantasia de sua mente, ele se viu sentado em uma sala que nunca tinha visto antes. Era uma sala como nenhuma outra, equipada com uma grande clarabóia, pequena, mas aconchegante. O examinador entrou e entregou-lhe um envelope longo, cheio de papéis verdes. Budge era o único aluno ali, aparentemente o único fazendo a prova. O tutor trancou a porta e saiu da sala, deixando o aluno sozinho mais uma vez. No sonho!
Ele olhou para a prova e viu que todas as perguntas e trechos eram de textos assírios e acadianos e precisavam ser traduzidos. As perguntas eram fáceis para Bud, que as respondeu sem dificuldade. Quando chegou aos textos, porém, Bud começou a suar só de olhar para eles. Ele não conseguiu traduzi-los. Ao perceber isso, Bud sentiu uma emoção tão forte que acordou assustado do pesadelo. Depois de alguma insistência, Bud conseguiu voltar a dormir. Mas o sonho apareceu para ele mais 2 vezes, trazendo um medo ainda maior a cada fantasia. Eventualmente, por volta das 2 da manhã, Bud desceu as escadas, pegou alguns livros e procurou textos assírios e acadianos, trabalhando neles até o amanhecer. Às 9 da manhã daquele dia, Bud estava mais caminho da faculdade, mas foi informado de que não havia lugar para ele. No salão de exames, ele já estava ocupado por uma prova de clássicos. Bud foi levado a uma sala lateral próxima das cozinhas. Ao entrar, Bud percebeu que já conhecia aquele lugar. O cômodo era quase uma cópia daquele do seu sonho, até mesmo equipado com a clarabóia. Do bolso, o tutor tirou um envelope comprido e puxou várias folhas de papel verde. Por um instante, Bud deve ter pensado se ainda sonhava. O tutor explicou que as páginas precisavam ser verdes, porque o examinador tinha a visão delicada, e a cor do papel o ajudava a escrever em cuneiforme melhor. Como no sonho anterior, Bud viu o examinador sair da sala e trancá-la atrás de si. Curiosamente, cada pergunta era idêntica às do seu sonho, e ele as respondeu facilmente. Embora não soubesse explicar o ocorrido, o curador achava que tinha relação com sua mãe e avó maternas. Ambas tinham esse tipo de sonho, considerado obra da providência divina. Número 4. Atlântida, a lendária ilha mítica descrita por Platão, ficava sobre o Oceano Atlântico. Em apenas um dia e noite, ela sumiria, afundando e nunca mais sendo vista. A história é única, quase nunca ouvida, mas acontece que Atlântida não é o único marco a ter desaparecido num piscar de olhos. O lar do condado de Cork, na Irlanda, é a vila de pescadores de Ballycotton, que se estende pela costa por 16 milhas. Sua praia de areia oferece vista panorâmica do azul escuro do oceano na baía de Ballycotton. Devido à sua pequena população e natureza isolada, quase nada acontece aqui na vila. Pelo menos até o dia 17 de julho de 1878, foi nesse dia que os moradores acordaram com uma visão bizarra. Lá fora, na grande vista antes desobstruída, surgiu uma ilha totalmente nova que apareceu de repente. Os habitantes se reuniram nas margens observando o enigma. Da costa, eles podiam ver várias características, incluindo florestas, montanhas e até vales. Curiosos com esse aparecimento repentino, os pescadores saíram em seus barcos esperando explorar a nova formação. No entanto, à medida que se aproximavam cada vez mais, a ilha começou a se dissipar. Assim que chegaram à área, toda a ilha havia desaparecido, sem deixar nenhum vestígio. Era como se ela nunca tivesse existido. Confusos, os pescadores voltaram e das margens olharam para uma baía agora vazia, restaurada ao que era antes. Esse avistamento foi tão incrível que ficou totalmente documentado e resistiu ao tempo, permitindo que novos entusiastas também sejam atraídos por esse antigo mistério. É claro que a descoberta desse evento não passou sem gerar teorias. Pesquisadores sugeriram que o avistamento estranho era apenas uma alucinação, miragem ou fata morgana. Outra explicação sugerida faz referência à lendária ilha de Ri Brasil, tida como Terra Prometida. Apesar de inúmeras teorias, ninguém realmente sabe o que aconteceu em 7 de julho de 1878. Número 3. O que realmente aconteceu com o voo 800 da Transworld Airlines? Essa é a pergunta que fazemos desde 1996. Foi no dia 17 de julho daquele ano que o infeliz voo 800 da Transworld Airlines faria a viagem noturna de Nova York a Paris. Era um Boeing 740 e 731 Jumbo, feito para transportar passageiros em viagens assim.
O avião já havia completado quase 17 mil voos, acumulando pouco mais de 93 mil horas de voo. Cada viagem anterior foi um sucesso, mas neste dia o cronômetro pararia. O voo 800 da Trans World Airlines saiu do aeroporto JFK às 20 horas. 12 minutos depois, o gravador de voz da cabine parou, seguido imediatamente por uma explosão a 13.700 pés. O Boeing 747 se desintegrou com 230 pessoas caindo no Atlântico. As autoridades e o FBI investigaram o evento, resgataram as vítimas e 95% da aeronave. Os investigadores remontaram a fuselagem e reuniram 700 depoimentos de testemunhas, resultando em várias teorias da conspiração. Quando a reconstrução não ofereceu solução, após 4 anos, o Conselho Nacional de Segurança no Transporte concluiu que uma fiação com defeito causou o acidente. Mas muitos testemunhos do FBI relataram consistentemente ter visto um rastro de luz subindo em direção ao avião momentos antes da bola de fogo, sugerindo uma causa mais sinistra. A teoria principal era ataque por míssil. Alguns achavam que um míssil de teste da Marinha, lançado em treinamento naquele dia, atingiu acidentalmente o alvo. Alguns acham que foi intencional, causado por país inimigo. O impacto de meteoro foi descartado devido à posição do rastro de luz. Embora resíduos explosivos tenham sido supostamente encontrados nos destroços, a ausência de padrões de explosivos de alta energia descartou um ataque a bordo. Surgiram outras ideias, como manipulação de evidências pelo FBI e dados de radar divergentes. Apesar do veredito oficial, a questão sobre o que realmente aconteceu com o voo 800 da Trans World Airlines continua desconhecida. Número 2. A Europa passou por várias ondas de pragas desde 541 d.C., incluindo epidemias não bubônicas e as misteriosas pragas da dança. Durante os séculos XV e XV, primeiro a sinistra doença do suor afligiu a Europa. Seu início era súbito e misterioso, com vários sintomas que iam da paranoia à paralisia, e de forma fatal ela tirou a vida de quase 50% dos afetados. A doença, possivelmente trazida por mercenários durante a Guerra das Rosas, desapareceu misteriosamente em 1578, sem deixar rastros ou evidências de sua causa. Mais de um século depois, o suor retornou em 1718, na região da Picardia, na França, como o suor da Picardia. Ela trouxe os mesmos sintomas intensos: suor profuso, febre alta, dores de cabeça, delírios e prostração. Os indivíduos afetados apresentavam pulso acelerado, palpitações cardíacas, falta de ar e, às vezes, sangramento nasal. Reinfecções eram frequentes e a 20%, apesar de ser a mesma doença, seu retorno repentino era inexplicável. Os surtos continuaram por séculos, afetando 6.000 pessoas em 1900 e 6 persistindo até o final da Primeira Guerra Mundial. Mais uma vez, a doença recuou sem deixar vestígios, deixando os pesquisadores modernos sem material para estudar e sua causa ainda desconhecida. Número 1. Após a morte de seu pai, em 1775, João Williams se tornou o gerente da mina Will Maiden. Em 1779, ele era o agente responsável por 22 minas da casa de contabilidade Will Damsel. Depois, ele criou uma fundição na Cornualha, subiu de cargo, fez parcerias e manteve o nome da família entre as mais bem-sucedidas na mineração. Williams era um empresário trabalhador e direto que não tinha envolvimento com misticismo ou qualquer coisa sobrenatural. No entanto, seria ele quem acabaria sendo submetido a algo exatamente dessa natureza. Em maio de 1812, era de madrugada quando ele acordou de um sonho angustiante no qual se via parado no saguão da Câmara dos Comuns. Enquanto estava ali, Williams teria visto um homem de casaco azul e colete branco entrando apressado na sala. Outro entrou logo em seguida vestindo um terno marrom com botões dourados.
Seria esse homem que de repente avançou com uma pistola na mão e a apontou para o primeiro que entrou. Ele atirou e os espectadores viram o projétil atingir seu peito e feri-lo mortalmente. As testemunhas derrubaram o assassino enquanto William tentava identificar a vítima. Ele descobriu que era Spencer Perceval, o então primeiro-ministro. Ele relatou o sonho angustiante à esposa, que o ignorou e sugeriu que voltasse a dormir. Williams teve o mesmo sonho mais 2 vezes. Mais tarde, preocupado com o sonho, tentou alertar Perceval, mas foi dissuadido pelos amigos. Eles achavam que ele seria visto como lunático. Durante 11 dias, ele examinou os jornais esperando ver a notícia do evento. Ficou claro que o sonho dele causou muita ansiedade em Williams. Acontece que essa ansiedade não era infundada. No dia 13 de maio, o filho do gerente da mina entrou correndo no quarto com notícias assustadoras. O primeiro-ministro havia sido fatalmente ferido apenas 2 dias antes na Câmara dos Comuns. Conforme a história avançava, ele e sua esposa notaram como o ocorrido se parecia com seu sonho. Até mesmo nos mínimos detalhes das roupas, tanto do assassino quanto da vítima. Perceval pareceu ser seguido até a Câmara dos Comuns por John Bellingham, que sacou uma pistola e atirou no primeiro-ministro. Bellingham foi detido ao voltar da Rússia para a Grã-Bretanha por uma suposta dívida. Ele foi preso por anos antes de ser autorizado a sair. Depois disso, ele começou a peticionar o governo por uma indenização, mas não teve progresso. Esse evento e sua ruína financeira provavelmente o levaram a buscar a vida de Perceval. Bellingham supostamente via o assassinato como única forma de obrigar o governo a resolver seus problemas. Ninguém poderia ter previsto isso, exceto Williams, é claro. Muito obrigado por assistirem, pessoal. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de clicar no botão de curtir. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Desconhecidos. Até o próximo vídeo!